Era aquela coisa mais fria. E aqui não, aqui a política é que nem o time de futebol, a torcida mesmo, Aqui né? Acaraú, meu amigo. Época de eleição é a Copa do Mundo. E aí eu percebi essa diferença. Poxa, a política aqui é igual o jogo de Remy e Paysandu lá no Pará, o clássico, todo E mundo quente mesmo, naquela fervilha, euforia, né? que é aquela coisa que fervilha, o povo se motiva, né? Olá, minha gente, olá, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui com o quadro Resenha Jovem. Estava um pouco ausente aí devido às minhas outras atividades, né? Mas agora resolvi novamente voltar para alimentar, né, esse quadro aqui do YouTube. E hoje a gente te chama para conversar um cara que tem a minha admiração, né? Há muito tempo a gente tenta marcar e a agenda dele não coincidia com a minha e hoje deu certo. Eu quero chamar para conversar o Roberto Campos, ele que tem 58 anos, seu hobby é esporte, a sua rede social é @robertocampos9208 e a sua frase que o define é amor ao próximo. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Sente aí, meu amigo. Amigo Anderson. Pois é, rapaz, quanto tempo, né? Deu certo agora, enfim, hoje, Às né? vezes os caminhos não se cruzam muito, mas agora deu certo, né? Deu certo, show de bola. Bom, a gente quer desde já esclarecer que a gente está em ambiente externo, como você está vendo, né? Estamos aqui no Shopping Jangada, no centro de Acaraú. Roberto, seguinte, você pode escolher o seu primeiro número. Eu vou escolher o meu número 8. Bonitinho. Daqui a 8 dias eu tô na Berlinda, né? Ah, é? Tá certo. Então vamos lá. Pergunta número 8 é a seguinte, ó. Eu não sei, aliás, eu suspeito, né? O teu sotaque, ele é um pouco chiado, né? Então eu suspeito que você não seja nativo de Acaraú. Eu suspeito, né? Então, se não é, desde quando você chegou aqui em Acaraú e de quando você chegou para cá, o que é que você tem visto o Acaraú avançar, principalmente nesses últimos anos? Então eu cheguei aqui no ano de 2000 e a visão da cidade de 2000 para 2024 Eita, é um salto medonho, hein? é bem É distante, uma né? vida, né? É uma 24 vida. anos. Pra você ter uma ideia, eu cheguei aqui, o pessoal dizia que Acaraú era o fim do mundo. Eita. Não tinha para onde ir. Era uma frase que algumas pessoas naquela época usavam, né? Porque o acesso era difícil de chegar aqui. Sim. Eu me lembro que em determinada época eu tive de ir e voltar, e quando eu retornava, chegava em Sobral num horário que não tinha transporte para cá. Para você ter uma ideia, eu tive de vir até na carroceria de um caminhão uma vez para chegar no Acaraú. Rapaz. Então era um pouco difícil. Então não existia nem a redenção ainda, a extinta redenção. Não, a redenção tinha, só não tinha era a linha para pra Sobral, cá, né? direto. Tá. E aí era um pouco complicado, só era Stopix. Se perdesse o horário, aí era difícil. Elas vinham mais cedo, naquela época, se eu não me engano, era 10 horas, 10 e meia. Meu Deus. Saíam de Sobral, e às vezes a gente chegava um pouco mais tarde. Então era difícil, né? Era bem precário, né? Era Antigamente, bem precário. E tal. Isso, exatamente. Mas a visão, Anderson, da cidade, da época que eu cheguei para hoje, é sem comparativo. Deu um salto assim de crescimento extraordinário. Mas eu olhando pelo prisma do lado social, a visão que a gente vê, e quem vem de fora tem uma visão da cidade diferente de um pouco de quem mora aqui, né? Uhum. É como se fosse, por exemplo, numa redoma. Quem está aqui há muitos Sim, anos, aquela nasceu, bolha, cresceu, né? Fica naquela desenvolveu, bolha, né? fica naquela bolha. Mas quem vem de fora, somente eu que vim de cidade grande, né? Eu sou paraense, Isso. né? Morei na capital, nasci, me criei na capital, né? Então a gente tem uma dimensão diferente de uma cidade pequena de interior, né? Uhum. Mas hoje a cidade desenvolveu, o comércio deu um salto muito grande, né? Lojas, por exemplo, hoje a gente tem supermercados grandes, né? Até atacadão, que na Aqui época atrás não nós tínhamos, temos o Pinheiro, né? Exatamente, aqui atrás nós temos o Pinheiro, uma rede de supermercado importante que veio para a nossa cidade para ajudar a desenvolver, né? Uhum. Então a gente olha hoje a cidade no contexto geral bem diferente da época que eu cheguei aqui. Então, agora a próxima pergunta, você escolhe o número e a gente dá prosseguimento. O 8 já foi. Número 3. 3. Olha aí, o 3. Eu vou dizer o seguinte, eu conheço assim o Roberto, eu não tenho uma intimidade com ele assim, do dia a dia, de ligar e tal, mas eu conheço ele assim, ele saber da minha luta e eu saber da dele, né? Então eu considero você, Roberto, uma pessoa militante, que sempre esteve envolvido em causas sociais, que sempre esteve envolvido em movimentos sociais, né? Então eu queria que você falasse desse Roberto, apresentasse esse Roberto, lutador, militante, guerreiro, que já encarou desafios, e desafios esses que te trouxeram até o ano de 2024. Não é fácil, né? Eu tenho
uma mentalidade assim muito voltada para a questão do social. Acho que isso aí é inerente da minha natureza humana, porque eu cresci numa família onde meus avós e os meus pais, eles sempre ajudaram as pessoas. Então, eles colocavam sempre as pessoas como prioridade. Uhum. E quando eu cheguei aqui, Anderson, eu era totalmente averso à política. A política mesmo em si, né? Uhum. Como a gente vê aqui, né? Quando eu cheguei aqui, eu até me assustei um pouco, porque eu cheguei na época, Anderson, daqueles comícios que tinha, showmício, na verdade, né? Eu Que alcancei era... ainda as minhas primeiras políticas assim que eu me dei por gente já tinha esses shows mistos aí. E era bom demais, né? Era uma alegria, onde era o povo se divertia, vinha aquelas bandas. Na verdade, era um show. Era um show, é um O show. povo ia mais, era pelaquela questão... Pela atração, Pela né? atração, né? E dali eu comecei a conhecer os políticos. E o primeiro político que eu me assentei aqui e conversei foi exatamente o finado Peixinho, que Deus o tenha em bom lugar. E a partir daí eu comecei a me aproximar de outros políticos da cidade, que até então, onde eu morava, a gente nem tinha contato com político, né? A gente só ia lá votar, às vezes eu pegava até um papelzinho no chão para votar. Era aquela coisa mais distante, né? Mais fria, né? Era aquela coisa mais fria. E aqui não, aqui a política é que nem o time de futebol, a torcida aqui mesmo, né? Aqui, Acaraú, meu amigo. Época de eleição é a Copa do Mundo. E aí eu percebi essa diferença. Poxa, a política aqui é igual ao jogo de Remo e Paysandu lá no Pará, o clássico, todo mundo quente mesmo, naquela euforia, né? Aquela coisa que fervilha, o povo se motiva, né? Uhum. E aí depois eu fui convidado a fazer parte do PT. Olha aí. Pelo Pedão e o Nacélio Cruz, meus amigos, né? E aí eles me chamaram para compor com eles essa parte. Aí eu fui me interessando realmente pela política, né? E vi que a política é uma coisa boa, necessária. Né? Então, quando a gente não se interessa muito, a gente não sabe o que é a política de fato e o benefício que ela traz para as pessoas. E daí eu me engajei, né? Então, para aquela campanha do Pedinho, eu na frente, ajudando a turma todinha, fazendo as coisas do PT. E aí aquilo me tomou, né? Show de bola. E aí começamos a fazer a política no município, né? Tivemos uma gestão, na época que a gente estava no PT. Né? Eu acho que foi a partir daí que a gente começou a ter contato, da gestão do Pedinho para frente. Isso, exatamente. E aí eu me tornei um Eu sempre envolvido com as músicas ali, você ali por perto, né? Exatamente. E aí passei a me tornar um funcionário público. E dentro do funcionalismo público foi que eu fui conhecer a realidade, Anderson, de que muitas vezes, quando eu chegava num hospital, numa emergência para ser atendido, muitas vezes eu cheguei esbravejando porque a gente quer ser atendido, porque acha que eles estão ali para atender a gente, né? E aí, quando a gente entra no sistema, a gente vai ver que o sistema não é daquele jeito que a gente pensava. O sistema é bruto. O funcionário público, muitas vezes, ele é impedido de fazer algumas coisas devido à condição que ele tem. Né? Então, meu amigo, a militância, para mim, na política, ela é uma missão. E a missão maior é ajudar as pessoas. Então, eu sempre tive esse objetivo. Então, essa é a minha base. Eu cresci numa família que se doava para ajudar as pessoas. Meus avós lá atrás, meu pai, minha mãe, meus tios, então uma família assim, muito do social. Então isso cresceu dentro de mim. Quando eu entrei na política, então isso aí foi muito bom para mim. Então fez eu ainda querer mais ainda essa parte do social. Beleza. Nós temos visto no século XXI, no ano de 2024, ultimamente, né? A questão da rede social, ela tem trago benefício de um lado e consequência de um outro, né? Tanto é que as pessoas hoje em dia têm um celular e o celular para elas passa a ser o mundo, né? Elas veem o mundo através do celular. Né? Antigamente, uma notícia acontecia lá no Japão, era dias mesmo para chegar até aqui. Hoje em dia, acontece lá, automaticamente você já sabe aqui pela rede social, né? Então, eu queria que você, como esse ser social, passasse aí para o público como é que você tem visto a rede social hoje em dia. Ela tem sido motivo de progresso ou de regresso para a humanidade, para o homem em si? Então, ela é um instrumento, inclusive para nós de trabalho, no dia a dia. Você é um homem da mídia, né? Minha esposa é uma mulher da mídia, minha esposa trabalha muito nas redes sociais, né? E você também. Então, para eles, é um mal necessário, para você e para ela, né? É só saber usar, né? É só saber, tudo é uma questão de critério e de bom senso. Bom senso. Se essa água aqui está estragada, eu vou tomar ela? Não. Porque ela vai me prejudicar. É claro. Então, as pessoas, elas estão se alimentando na rede social de lixo. E muitas, infelizmente, estão tornando a sua vida na rede social um lixo. Um lixo, né?
É triste, Anderson, a gente abrir as nossas redes sociais e a gente vê em alguns status, em alguns stories, mulheres praticamente nuas. É. Então, e nessa parte a gente olha como se fosse um açougue, na verdade, Uhum. né? As pessoas ali se oferecendo e não se dão conta do que estão fazendo, né? Se banalizou Se muito, né, banalizou Roberto? muito, né? Então a pessoa pensa que vai chamar a atenção, mas é o contrário, né? Então eu ainda sou um pouco assim conservador em algumas coisas. Qual é a mulher para mim excelente? A mulher bem vestida. É. Não é a mulher que está de biquíni. Eu brigo até com as minhas filhas às vezes, meu filho, você é casada aí, uma foto desse jeito. Mas os jovens hoje a mentalidade deles é essa, né? Totalmente Totalmente, diversificada. totalmente diferente da que eu fui criada, Então né? é isso. Rede social é isso. O conselho que eu dou é que as pessoas usem corretamente, moderadamente, usem principalmente o bom senso, né? Com ordem e Com decência, como a ordem. Bíblia O recomenda. apóstolo Paulo recomendou que tudo É. seja feito com ordem e Ordem e decência, né? decência, né? Essa aqui eu quero te ouvir, porque na verdade a tua opinião ela vai abrir um pouco mais a minha mente, porque até hoje eu tenho essa dificuldade de entender. Tá certo que eu tenho uma rápida base do que é uma coisa e do que é outra. Mas você, como militante, formador de opinião, cara que já vem na vida social há muito tempo, me explica o que é a pessoa ser de direita e ser de esquerda. E depois que você disser, você vai dizer quem você é. A direita é uma ideologia, a esquerda é uma ideologia. Certo. Cazuza cantou, eu quero uma ideologia para viver. Certo. Então você tem que escolher uma dessas ideologias, né? A direita, ela é uma ideologia capitalista, voltada para o capitalismo, onde se gera oportunidades, onde as pessoas têm possibilidade de crescer. A esquerda, ela é um pouco mais radical, ela é um pouco mais voltada para o socialismo. O socialismo, ele é coletivo, então é onde as pessoas muitas vezes se enganam. Nesse socialismo coletivo, o que é bom e o que é ruim. Então as pessoas muitas vezes elas não distinguem, elas acham que é bom. O que é que você prefere, Anderson? Ter uma chave nas suas mãos que abre portas, oportunidades e possibilidades, ou o pão todo dia ali para você só comer? Eu, na minha visão, uma chave que abre portas todo dia. Então essa é a direita e essa é a esquerda. O pão Uma, seria a esquerda, a subordinação, a né? Eu viver subordinação. ali imigrado, né? Isso, Regrado, exatamente. A direita, ela te dá a oportunidade de você crescer, de você ter o comércio, de você ter funcionários, de Então a você direita progredir. ensina a pescar e a esquerda dá o peixe frito. Isso, exatamente, no contexto geral, né? Ok. E aí, você se considera o que desses dois? Olha, Anderson, na esquerda tem coisas muito boas e na direita tem coisas muito boas. O que você tem que ter em tudo é exatamente o bom senso. Por exemplo, até onde eu posso ir na esquerda e até onde eu posso ir na direita. Não existe, Anderson, um livro tão ruim que não tenha nada de bom nele. E não existe livro tão bom que você não encontre nada de ruim nele. Então, tudo é uma questão de bom senso. Então, é como você se posiciona naquela questão que você está defendendo. Você quer conhecer uma pessoa? Você tem que saber o que ela defende, o que ela acredita e o que ela ama. Show. Aí você vai conhecer uma pessoa. Legal. Então, a questão de esquerda e de direita, ela é uma ideologia. E aí você vê aonde é que você se enquadra. Você quer ter a chave ou você quer ter o pão? Chave te abre portas, te abre possibilidades, oportunidades, caminhos. E o pão subordina. Beleza, entendi. Bem explicado. Acho que ninguém nunca resumiu tão assim, objetivo quanto você. Obrigado. Você já respondeu, então eu queria que tu citasse outra pessoa que te inspirou a ser quem você é hoje. Uma referência de vida que encaminhou você para a vida. Foi seu exemplo de vida. Dois grandes homens. Meu avô, João Ferreira da Silva, Olha aí. um homem simples. Ele era um extrativista, né? Ele morava na floresta amazônica mesmo, do outro lado da cidade, morava na ilha, ele, né? E um homem de coração, assim, extraordinário. Se Deus, eu sempre digo isso para minha esposa e vou falar hoje aqui. Se Deus, ele fizesse uma oferta para mim, você quer ficar multimilionário com muito dinheiro ou você quer ter alguém de volta? Eu queria ter o meu avô de volta. De volta, né? Porque foi um ser humano extraordinário que eu conheci. E o outro, Anderson, é o meu pai. Um homem simples, um homem também do interior, um homem que nunca estudou,
um homem que criou 9 filhos, uma casa para cada um, Olha, uma casa para cada um, homem simples, voltado para o amor, pessoa que ajuda muitos outros, ajudou e continua ajudando, já está idoso, 70 e poucos anos, mas ainda continua ajudando, junto com a minha mãe. Então, meu avô, o meu pai, são os maiores exemplos de vida que eu tenho e de humildade. Nunca conheci pessoas tão humildes na vida como esses dois. eu quero que tu diga um pouco como é que nasceu a candidatura da Aline. O que foi que motivou ela a se candidatar, né? Como é que está sendo esse processo, qual a expectativa dela. Você falasse um pouco desse momento. Eu conheci a Aline através da política. A Aline sempre foi política. Olha aí. Desde criança, a Aline sempre esteve na frente, sempre esteve comandando, ela sempre teve esse tino, né, para comandar, para liderar, para organizar. Então eu conheci ela através de um amigo dela que ia chegar de Manaus, era um político lá, né, influente lá, que ela tinha trabalhado inclusive com ele, né, e aí ela não tinha muitas pessoas aqui para recebê-lo, e aí ela me convidou. Você poderia, né, acompanhar ela para não receber ele só, né, e eu fui, e aí conversamos, camarada assim, muito bom, muito inteligente, né, coordenador de campanha também, né, foi secretário, se eu não me engano, lá na cidade, e a Aline também foi secretária de governo no Amazonas, né, então a Aline é uma pessoa muito qualificada. E a gente passou a se conhecer a partir daí. E quando nós nos conhecemos, a primeira coisa que aconteceu foi que nós tínhamos algo em comum. Então, os nossos sonhos, os projetos dela, e tudo aquilo que eu sonhava, e tudo aquilo que ela sonhava, precisava do apoio, precisava da base, precisava da unificação, precisava de exatamente como você falou, alguém que segurasse na mão e não que andasse na frente ou que andasse atrás, mas que andasse lado a lado, que acompanhasse, que vivesse o sonho, que abraçasse o sonho, a ideia, né? E quando nós começamos a conversar, que eu vi a mente, é uma mente brilhante. A Aline é um ser humano extraordinário. Não estou dizendo isso porque ela é minha mulher. Se não fosse, e eu a tivesse conhecido, numa outra circunstância, eu diria a mesma coisa. Os loucos não são entendidos. Deus manda as pessoas que nós, seres comuns, acham que são loucos, né? Quando na verdade são mentes muito avançadas à frente da nossa, né? E a partir daí surgiu o sonho de muitos projetos, dela e meu juntos, né? Alguns a gente tem na pauta, tem no papel, alguns a gente vai executar independentemente de política, né? E muitos a gente está se fortalecendo agora. Então, quando a gente uniu esse interesse, essa vontade, essa força, a política que ela já tinha feito lá, o conhecimento que ela tinha, com o conhecimento e a base que eu tinha aqui, juntou e fortaleceu, né? Então, a gente decidiu de ela ir para a vereadora. Por quê? Porque é uma mulher que vê o social. É uma mulher que não é voltada para o eu, voltada para o nós, para as causas, né? Tanto é que agora ela está montando um instituto sobre o autismo, né? Com outras pessoas, com algumas famílias, porque é uma necessidade. Nós temos aqui uma instituição que ampara essas pessoas, mas ainda a demanda é muito grande, né? Então, nós estamos processando, estamos formando, isso é independentemente de política, isso vai acontecer, é uma realidade. A Acaraú precisa da Casa do Autista, porque é um espaço que vai ter profissionais qualificados, né, para poder atender melhor essas pessoas, dar um apoio melhor, além do que já tem, do que já está posto, né, na nossa cidade. Então, a nossa cidade ela é uma cidade de médio a grande porte. Nós temos 65 mil habitantes para cima, né? Então, a Acaraú ela não pode ser mais pensada pequeno. Eu sempre falo, Anderson, nas minhas falas, e quem me conhece sabe que eu tenho essa posição, essa visão com relação a Acaraú. A Acaraú é uma cidade que ela tem, no mínimo, 80 anos de atraso. No mínimo, nós temos aí 80 anos de atraso. A Acaraú agora está tirando o pé do atraso. A Acaraú começou a crescer. Então, nós precisamos nos unir a essas pessoas e fortalecer aquela Câmara de Vereadores com pessoas competentes. Pensar grande andando com gente grande. Com gente grande. E a Aline é uma mulher qualificada, preparadíssima para isso, né? Ela é pastora, ela é missionária, ela é cantora gospel, ela é escritora, ela é compositora, ela é produtora cultural. Ela é formada em administração, com especialidade em marketing. Então, uma pessoa realmente que vai ajudar a melhorar a Câmara de Vereadores, né? A gente deseja aí sucesso à nossa irmã, né? Que realmente o povo abrace a causa dela, principalmente o povo evangélico, que é a causa que ela mais defende, né? Ela defende muito. E a gente deseja bom êxito, né, para você e para ela nesse desafio, tá certo? Porque a igreja, ela tá precisando de uma organização, a igreja. Nós vemos aí as igrejas, elas são fechadas o dia todo. As igrejas, elas abrem só nos cultos, né, à noite, né? E nós temos projetos nessa área para a igreja, né? A igreja, ela pode ser um braço da comunidade, para projetos sociais, né? Para aquele espaço não ficar ocioso, só para aquele momento. Então, são muitos projetos que a gente tem nessa área. Eu tô sabendo aí que o seu Roberto teve uma fase da vida que ele era esportista, né, atleta,
E aí, como é que foi esse negócio? Explica aí pro povo. Aí eu tive que aprender Respiração. a coordenação, né? Tive de Isso. aprender a respiração, as passadas certas. Eu tive um professor de educação física chamado Valdo, um gordo, e não corria nada, era um gordo mesmo, literalmente, ele só fazia as Ele, atividades. é a teoria, né? Mas era um cara excepcional. E algumas provas minhas eu não tinha resultado. Corria muito e não tinha resultado. Ele disse, Roberto, eu vou lhe ensinar uma técnica aqui para você ganhar as corridas. Maratona. Toda maratona tem os aclives e os declives. Nos aclives É quando desce, onde... né? Não, os aclives é a É, subida. é o contrário. Nos aclives, todos os atletas, independente da qualificação e do nível dele, ele vai diminuir, que é a subida. Uhum. É aí que você vai ganhar a maratona. Porque é aqui que você vai aprender a superar os seus adversários. Você vai correr mais do que os outros. Você vai dar o máximo que você puder. Show, show. E aí, o que é que ele me aconselhou? Você acompanha aquele grupo que está ali na Pilotão frente. da frente. Você acompanha aquele grupo, você esteja sempre entre os 5, 6, no máximo ao 10º, ali, naquele pelotão. E aí você vai acompanhando eles. Quando você vai ver que vai chegando no aclive, que começar a subir o aclive, eles vão diminuindo. Uhum. E aí você acelera. É. Você acelera, sobe o aclive com tudo. Mas isso você tem que treinar. É, claro, não é do... Treinar a respiração, treinar a aleatoriamente, passada. né? Ele me ensinou uma técnica que esticava a passada assim ao máximo. Estique a sua passada ao máximo, porque você pode ganhar a corrida por 1 milésimo de segundo. É. Um dedão na frente você ganha a corrida. Com certeza. Né? A orelha na frente você ganha a corrida. Eu disse, Não, se o cabelo for grande, você joga o cabelo você ganha a corrida. Nós não ganhamos que ele não tem, né? Não, eu era cabeludo. Era. Meu cabelo era todo cacheado, Eita, era menino. grande. Rastafarizão. E aí eu fui Anderson, foi muito bom, mas eu corria muito, eu amava correr. E eu me lembro que o primeiro atleta que eu me inspirei foi o Sebastian Coe. Olha aí. Ele ganhou aquela corrida de 800 metros. Né? Sim. Aí eu me emocionei, eu chorei. Para você aí. ter uma ideia, na São Silvestre, todos os anos, se eu estiver assistindo a São Silvestre, eu choro, porque era um né? sonho que eu tinha. E Lá ainda... é maratona, Roberto? a São Silvestre é em São Paulo, né? Eu fui um Interessante. atleta amador, na verdade, Uhum. né? De atletismo, né? Eu tô começando a entrar nesse mundo agora, eu tô ganhando gosto pela coisa. Justamente depois dessa entrevista já tem um compromisso ali. Né? E é interessante estar conversando com você, ganhando esse know-how, essa experiência, né? Hoje você sempre force o corpo ao limite. Ao limite não da exaustão, mas ao limite da sua capacidade. Isso. Então, assim, eu entrava nas corridas para ganhar mesmo. Não entrava para competir, eu entrava para ganhar. Essa primeira eu entrei para competir, para me desafiar. Me desafiei. Eu entrava para ganhar mesmo, porque eu me preparava para aquilo. Então, na pista, eu não via a torcida. Olha aí. Eu não via a torcida. Era igual como eu jogava futebol. Eu não via a torcida. Estamos falando aqui com o Vanderlei Cardoso de Acaraú, viu? E aqui eu corri ainda um bocado, Olha né? aí, Treinei para uma que ia ter uma corrida na praia, né? Uhum. Aí eu tava treinando, aí os meus joelhos não aguentaram. Não aguentou mais. Porque antes eu pedalava, né? Sim. E também fui numa trilha e também forcei muito o joelho. E aí o meu amigo, professor de educação física, também me aconselhou, disse, Roberto, ó, você pare e você vai andar de cadeira de roda. Aí é melhor... Meu amigo, eu tô aposentado. É melhor andar do que correr, né? Aí eu tô aposentado, aí não fui mais, aí parei, né? Beleza, isso aqui, beleza. Eu nunca fiz esse tipo de pergunta, mas eu já fiz esse tipo de configuração. Geralmente eu trago alguns temas e a pessoa diz se gosta, não gosta, aprova ou não aprova, né? E aí eu vou te dar aqui alguns temas, você vai, falando aí da rede social ainda, do linguajar virtual, você vai dar um like ou dislike para esse assunto, para essa pessoa. E se quiser fazer um breve comentário, fica à vontade, tá bom? Aborto, like ou dislike? Eu dou um like no sentido de que todas as pessoas que querem um aborto já nasceram. Todas as pessoas que querem um aborto já nasceram. Então estão tirando a oportunidade de outras pessoas de nascerem. O que eu digo é que não devemos praticar o aborto. Certo. Porque ele é um crime, né? Entendi agora. Ele é um crime, né? Legalização das drogas? Jamais, né? Quando a gente olha na rua que a gente vê as pessoas usuárias de drogas, né? E a gente vê que não é uma coisa legal para ser liberada, né? Então... Política, não politicagem. O que a gente vê acontecer, principalmente nos interiores, é a politicagem, né? Mas a política, né?
que forma, que orienta, que forma cidadãos? A política é a ciência do bem administrar, das boas relações pessoais e interpessoais, do contexto geral, o amor ao próximo, né? A política ela vem para socorrer o cidadão. Então a política ela é algo extraordinário na vida do ser humano. Você vê que nós temos política em tudo, mas é como você falou, a politicagem desvirtuou a ciência. Então, like, né? Por tudo que você falou. A política é um like. Agora são personalidades polêmicas, controvérsias, e aí você vai dar like ou dislike. Pessoal, quero me apresentar aí pra você, tá ok? Perguntar se você dá um like pra mim ou não, tá ok? Eu dou o dislike. Dislike. Sem comentário, né, ô Roberto? Lula, atual presidente do Brasil. Eu já votei no Lula, já lutei pelo Lula, fui PT, você sabe, né? Levantamos uma bandeira, fizemos uma maior festa aqui na questão do Pedinho e tal e tudo. Mas hoje tem algumas coisas que eu não acho muito legal nas falas dele, né? Ele é um homem da política, né? Ele aprendeu muito, né? Ele se especializou. Mas eu dou um dislike. Show. Dislike. Papa. Eu dou um dislike. Eu também, né? Dou um dislike porque ele é um personagem, é uma personalidade com... Mas, assim, o Papa tem se tornado principalmente uma personalidade muito controversa, né? Então, ele tem andado à margem de coisas que o cristão não é muito legal, né? Então, Jesus Cristo foi o maior homem que já viveu, vive hoje à direita do Pai, né? E eu digo sempre que quem quiser falar de religião para mim, fale de Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós devemos andar, a verdade que nós devemos falar e a vida que nós devemos ter. Então, legal. Esse eu dou 2 likes. Like, né? Ao decorrer dos últimos tempos, meses, tem ganhado notoriedade na sociedade, na mídia, na rede social, por conta das ideologias que ela carrega, da filosofia de vida. E até antes de vir para cá, eu tenho acompanhado o corre-corre dele lá em São Paulo. Pablo Marçal, cara. Tá fazendo auê lá em São Paulo, tá liderando pesquisa, estão perseguindo o homem, calando rede social, e quanto mais persegue o homem, mais o homem cresce, né? Então eu queria que você desse... Você sabe de quem a gente tá falando, sabe? Sei. Pronto. O que é que eu vejo? O Pablo Marçal é um camarada muito inteligente, é um homem rico, né? É um homem próspero, né? Mas personalidades como essas, meu amigo Anderson, tem que ser um pouco polida. Sei. Porque nós precisamos hoje na política, eu falei ainda agora há pouco, né? Que é a ciência do bem administrar e do bom relacionamento. Então, mesmo com o seu adversário político, você tem que ter compostura, você tem que ter o respeito, porque é um ser humano. Né? Então, Jesus, ele veio por todos nós. Ele não fez acepção de pessoas, do preto, do magro, do gordo, do branco, do amarelo, ele não fez. Né? Então, quem quer ser político, tem que ser político por todos. Mas tem momentos na vida que você precisa dizer as verdades duras, que vão desagradar, porque a verdade dura, ela desagrada. Ela não é fácil de ser engolida, não. Não é fácil, não. Né? Então, tem algumas restrições na forma como ele fala. O que ele fala não está errado. Não é o que ele fala, é como ele fala, É a forma como você se coloca, que você se põe, que faz a diferença. Aí eu pergunto, será que nós merecemos um prefeito com aquela postura? E já tivemos homens polidos que já não fizeram nada. Né? Aí fica difícil, Aí fica difícil. Então, ele é uma incógnita ainda. É uma incógnita, né? né? Uma incógnita ainda. Nas coisas positivas dele, eu dou um like, e nas coisas negativas, eu dou um dislike. Então pronto, beleza. E para resumir essa nossa resenha aqui, esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse para o público uma experiência marcante, que nunca saiu da sua mente e que aquela experiência te enriqueceu como homem, como ser humano, como pai de família, né? Enfim, diga aí. Tem muitas, mas eu vou falar de uma que talvez as pessoas não vão nem entender. Eu era representante comercial e dentro dos livros que eu vendia Bíblias. Oi. E andando numa... Não vou citar o nome da localidade. O nome é que fala pro Chico, deixa quieto. É aqui mesmo no Acaraú. Eu não vou citar a localidade, mas é uma localidade de praia, região de praia.
E eu bati em determinadas casas oferecendo a Bíblia. E numa das casas que eu bati, eu mostrei a Bíblia, falei da Bíblia, né, da importância dela e tudo. A pessoa adquiriu, fez o pedido da Bíblia. E aí eu sempre pedia como referência o nome do vizinho do lado para me chegar na Sim. porta e sabendo com quem era que eu estava falando, né? E aí a pessoa me disse assim, olha, você não vá na casa deste homem, porque este homem, ele ama o diabo. Tudo para ele é o diabo. Oi? Aí eu disse, é mesmo, né? Aí ela disse, pois eu aconselho você a não ir lá. Ele não fale outra coisa na vida dele que não seja o diabo. Aí eu, tá certo, agradeci a pessoa e saí e fui, e bati. Quando eu cheguei na porta que eu bati, ele, que diabo é que tá batendo aí? Começou aí, né? Aí eu disse, olha, eu vim trazer aqui para o senhor uma informação. E a Bíblia é uma informação, Sim, né? sim. Embora mesmo eu estando vendendo, mas a Bíblia era uma informação, né? Uhum. E aí, Anderson, eu bati na porta dele, aí ele disse, olha, me disseram que o senhor gosta muito do diabo. Isso é verdade, é um Deus. Muito bom, por sinal. Olha aí. Muito bom, por sinal, diga mesmo. Disse, aí começou a gente é bom a gente ouvir, né? Sim, Aí eu sim. ouvi. Eu disse, pois é, o senhor já conhece a Bíblia? Eu disse, não, eu conheço a Bíblia, minha família tem Bíblia. Eu mesmo não tenho, nunca fiz questão de ter. Aí eu disse, pois é, você sabia que a Bíblia fala do diabo? Fala. Aí eu abri, eu posso lhe mostrar aqui um texto que fala do diabo? Aí abri um texto, eu nem me lembro na época qual foi o texto. Eu sei que mostrava que o diabo não é coisa boa. Uhum. E dali, Ele vem Anderson, dizendo que ele veio para roubar, matar e destruir, só isso. e dali, Anderson, eu fui conversando com ele, e aí consegui chegar num contexto que aquele homem, por incrível que pareça, mudou a vida dele, mudou o conceito dele sobre o diabo, me comprou a Bíblia e pediu para me entregar, inclusive, a Bíblia de mostruário que eu tinha para ele. Olha aí. Então aquilo ali mudou a minha vida. Então mostra que a humanidade ainda tem jeito, Uhum. que nem todo mundo está perdido antes. Então isso aí me deu motivação para me continuar o meu trabalho, para me continuar na igreja, para me continuar sendo cristão, para me nunca deixar de pregar a palavra, porque em qualquer esquina, Anderson, você pode salvar uma pessoa. Com certeza. Com a palavra de Deus. Então, eu tiro essa como uma das grandes lições. Né? Uma pessoa que ninguém queria conversa com ele, que ninguém queria saber dele, estava simplesmente precisando que alguém mostrasse para ele quem era a pessoa que ele estava adorando, que ele estava amando. E eu cheguei lá e consegui fazer isso. Então essa é uma experiência que eu levo para minha vida, que eu sempre conto, né? Beleza. E que me ajudou muito, né? Beleza. Se inscreva no canal, deixa seu like, viu, nessa entrevista. Espero que você seja o próximo. E deixa agora uma consideração final, Roberto, para o público, para a gente finalizar. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, é um privilégio poder estar com você. Você também é uma pessoa que eu admiro muito, né? Não só eu, como a minha esposa Aline, né? Você é a sua esposa, né? Também são lutadores, vivem aí correndo o tempo todo, né? Batalhando pelas coisas, né? Estão aqui, estão ali. Então isso é muito legal. Então é elogiável o que você e a sua esposa fazem. E uma honra poder estar aqui com você. Beleza. O que eu deixo hoje para as pessoas é relacionado à questão política. Nós estamos num momento muito importante hoje na nossa cidade. Nós vamos decidir o destino de 4 anos dessa cidade. Como eu falei anteriormente, essa cidade ela é uma cidade de grande a médio porte, não pode ser mais pensado pequeno, não tem tempo mais para ser pensado pequeno, não temos mais tempo para menino na Câmara, não temos mais tempo para vereadores semi-analfabetos na Câmara. Nós temos hoje a oportunidade, daqui a 30 dias, né, mais ou menos, né, de eleger pessoas que vão nos representar, né, Anderson? Então, o que eu deixo para as pessoas, Anderson, é isso. Que as pessoas votem com consciência, votem por amor à nossa cidade. Não votem por interesse pessoal. Votem por projetos, não votem por dinheiro, porque vocês vão se arrepender. 4 anos, se você pegar um dinheiro, 4 anos não vai mudar a sua vida, Anderson, não vai fazer você melhorar, não vai fazer você progredir, não vai fazer de você desenvolver. Mas projetos, Anderson, é o que nós temos que votar, né? Então, o que eu deixo de mensagem final é que todos nós, cidadãos acarauenses, devemos escutar as propostas dos nossos candidatos e votar com consciência. Isso é o que eu deixo como mensagem para todo mundo. Falou e disse, o homem é do bom, Roberto Campos, foi o meu entrevistado de hoje no quadro Resenha Jovem. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, meu amigo Anderson. Preparado? Preparado. Pronto, preparado e querendo?
Preparado, querendo e já podendo.